Bom dia, estudantes do oitavo ano. Aqui quem vos fala é o professor de História, Maicon Leal. Hoje nós vamos corrigir as atividades da apostila, iniciando na página 180 e seguindo até a página 187, ou para conferir. Para não ficarmos muito sobrecarregados, iremos dividir essa correção em duas etapas. A primeira etapa, da página 180 até a página 182, da página 183 à página 187, que é o para conferir. Tudo bem? Então vamos lá de Revolução Industrial. Transformações do artesanato à maquinofatura. Exercício de aplicação, questão 1. O que foi a Revolução Industrial e por que o seu estudo é importante? Só para vocês entenderem, a Revolução Industrial é um conjunto de transformações que ela ocorreu nos setores produtivos que geraram grande impacto nas sociedades europeias e depois acabou se espalhando pelo mundo. Por que é importante estudar a Revolução Industrial? Devido a essa mudança, essas mudanças estruturais que esse acontecimento promoveu em relação à produção, algo que ainda reflete nos dias atuais. Ou seja, até hoje nós sentimos o impacto dessa Revolução Industrial, não é isso? Por exemplo, o que está acontecendo no mundo? Nós estamos aqui hoje tendo aula virtual porque fomos atingidos, a humanidade foi atingida por um vírus e esse vírus ele causou um colapso no sistema de saúde em todo o mundo e obviamente no sistema econômico de todo o mundo. As indústrias pararam, as fábricas fecharam e isso causou um impacto muito grande na humanidade. Isso vai ter consequências. Essas consequências elas são catastróficas. Então nós temos que estudar o passado para que a gente possa entender como agir de agora em diante. Tudo bem? Na questão 2 está pedindo assim: explique a forma pela qual a produção era feita antes da industrialização. Era feita da seguinte forma: o artesanato e a manufatura eram as formas de produção que eles antecederam as fábricas. No primeiro, no artesanato, o processo todo de produção era feito por um mesmo artesão em sua própria oficina. Já na manufatura, já tinha trabalhadores que eles eram organizados em uma oficina, em um galpão, e eles prestavam serviço para um empresário. E aí, esse empresário realizava o pagamento, que era a troca do serviço. Tudo bem? Então essa é a 2. Partindo para a questão 3. Um fato que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi, a resposta certa é a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra por meio do comércio. Tudo bem? Vamos lá para a próxima, que é a 4. Leia o texto a seguir. Do ponto de vista tecnológico, a primeira mudança decisiva foi a aplicação da energia do vapor a máquinas, como rocas e teares, que até então eram acionadas por energia humana, ou seja, pelos braços ou pernas de seus operadores. A aplicação da energia a vapor às máquinas permitiu que essas fossem completamente revolucionadas. Seu tamanho e sua velocidade de operação deixaram de estar limitadas pela capacidade do organismo humano, do modo que o crescimento de sua eficiência não parecia ter limites. Novas máquinas começaram a ser inventadas para cumprir tarefas antes inimagináveis. A energia também passou a ser aplicada aos transportes terrestres e marítimos. A locomotiva e o trem substituíram com certa rapidez as carruagens, carroças e tropas de carga, com um enorme ganho de eficiência. Antes, a ligação terrestre tendia a ser mais vagarosa e onerosa do que a aquática, a fluvial, a lacustre ou a marítima. A ferrovia inverteu essa relação. A navegação marítima, a vapor, levou mais tempo para substituir o veleiro, que só consumou na segunda metade do século XIX. O vocabulário, só para a gente entender o que essas palavras querem dizer. Lacustre é relativo a lago. Oneroso, que ocasiona gastos, encargos. E roca é estrutura de madeira, com uma extremidade mais larga, na qual se enrola algodão ou lã. Questão A está pedindo para a gente explicar, com base na leitura do texto, identifica as principais transformações tecnológicas ocorridas na Revolução Industrial. Esperamos que vocês tenham respondido da forma certa, que é sobre a aplicação da energia a vapor a máquinas, a criação de novas máquinas,
as mudanças nos transportes com a invenção da locomotiva, dos trens e dos navios a vapor. Tudo bem? Então vamos para a B. O texto fala na aplicação da energia a vapor em rocas e teares. Qual foi o primeiro setor industrial a receber as inovações tecnológicas? Explique sua resposta. Bom, isso já foi até discutido em sala de aula, já até expliquei para vocês, que foi a indústria têxtil, uma vez que o algodão era uma matéria-prima de fácil acesso para os ingleses. Inclusive eles tinham colônias, que era a Índia, as 13 colônias que hoje são os Estados Unidos, então era muito fácil extrair essa matéria-prima de lá. Além disso também, eles tinham um mercado consumidor já pronto, eles podiam produzir que iriam conseguir vender com muita facilidade. Então vamos para qual era a matéria-prima utilizada para impulsionar a energia a vapor e de que maneira ela contribuiu para o desenvolvimento industrial britânico. Essa é fácil também. Carvão, gente. O carvão ele foi responsável aí por dar esse impulso para que a economia girasse cada vez mais rápido. Porque era uma matéria-prima em abundância na Inglaterra e também colaborou muito, né? O carvão colaborou para o funcionamento das máquinas e da locomotiva a vapor. O carvão ele foi energia ali naquele momento para que houvesse esse desenvolvimento, tá bom? Então vamos para a questão 5. Assinale com o V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Vamos para a segunda, que fala: a Revolução Industrial permitiu que grandes transformações ocorressem, não somente nos meios de produção, mas também nos meios de transporte. Claro, com certeza. É, portanto, verdadeira. Os efeitos da Revolução Industrial entende-se até o século... Os efeitos da Revolução Industrial estendem-se até o século XXI, tendo atualmente atingido graus até mesmo de robotização nas indústrias. Claro, isso é verdade também. Hoje em dia nós temos aí a nanotecnologia, enfim, inúmeras indústrias que já substituíram o homem pela inteligência artificial. Quarta, o petróleo e a energia elétrica são tipos de energia característicos da primeira fase da Revolução Industrial, já utilizados no primeiro e em que a Inglaterra protagonizou a industrialização das indústrias têxteis. Claro que não, né, gente? Não é verdade. Portanto, é falsa. E a última, a expansão das ferrovias foi rápida, alcançando em poucos anos mais de 30 mil quilômetros quadrados no mundo. Claro, com certeza. Verdadeira. Exercícios propostos. Questão 6. Está perguntando o seguinte. Página 182, questão 6. Quais foram as mudanças desenvolvidas pela maquinofatura em relação às formas de produção anteriores, artesanato e manufatura? Com a industrialização, a chamada maquinofatura, houve o estabelecimento de uma divisão sistematizada do trabalho nas fábricas, ou seja, cada um fazia a sua parte, cada um tinha uma tarefa diferente, de modo que nenhum trabalhador produzia uma peça inteira, mas pedaços dela, otimizando a produção em conformidade com a teoria de Adam Smith. Assim, o desenvolvimento da tecnologia e das máquinas, juntamente com a divisão do trabalho, possibilitou uma maior produção em um período menor de tempo. 7. Explica as razões do pioneirismo inglês no processo de industrialização. Bom, os fatores relacionados à acumulação de capital proveniente do comércio manufatureiro e da exploração colonial, a disponibilidade da matéria-prima, como o carvão, o ferro e também da mão de obra, a presença de uma nobreza aburguesada e a atuação de uma monarquia parlamentarista foram razões para que a Inglaterra se tornasse pioneira nesse processo de industrialização. 8. A Revolução Gloriosa e o sistema político decorrente dela foram alguns dos fatores que possibilitaram a Inglaterra ser pioneira no processo de industrialização. Tem embaixo a alternativa D. Instituída uma monarquia parlamentarista, houve a derrubada dos obstáculos mercantilistas e o incentivo à livre concorrência e ao livre comércio. Portanto, essa é a alternativa certa. 9. Qual foi a importância do desenvolvimento das ferrovias no período da industrialização? Ora, as ferrovias possibilitaram o progresso do transporte de mercadorias e de pessoas, permitindo que as pessoas se deslocassem mais rápido de um lugar para o outro, tá bom? Simples assim. 10. Leia atentamente as afirmações a seguir e coloque 1 para os fatos que se referem à primeira etapa da industrialização e 2 para os fatos que se referem à segunda etapa. Vamos lá. Beneficiou o setor têxtil, primeira etapa. 1, portanto. Segunda. Matéria-prima
provinda da Índia e dos Estados Unidos. Obviamente, é durante a primeira etapa, portanto é 1. 3. Atingiu o Japão e os Estados Unidos, segunda etapa, portanto 2. Utilizou a máquina a vapor durante a primeira etapa, portanto é 1. Utilizou novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, foi durante a segunda etapa, portanto a resposta é 2. Bom, como eu havia explicado para vocês no começo, decidi que iria dividir essa correção em 2 vídeos, portanto vamos encerrar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo, daremos início às consequências da Revolução Industrial a partir da página 183 e aí vamos finalizar até a página 187, o para conferir. Gente, mais uma vez vou enfatizar, se tiverem dúvida, por favor, me mande um WhatsApp, tá bom? Pra gente tirar essa dúvida, pra gente esclarecer esse conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.